queridos amigos, nosso estudo do livro Seara dos Médios. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso que nos acrescenta a cada dia, nos auxilia no esclarecimento, sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade em si, com as lindas lições do Espírito Emmanuel psicografadas por nosso querido Chico Xavier. Quem vos fala sou eu, Débora Rodrigues, da cidade de Bocaiúva, no estado de Minas Gerais. Quase que eu embolo. E a gente vai dar continuidade hoje com o capítulo 9, que tem por título No Campo Doutrinário. Então, como de costume, eu vou estar lendo um trecho e a gente vai então debatendo sobre esse trecho e o que Emmanuel quer trazer, nos seus ensinamentos, nos seus esclarecimentos, para nós, leitores, para nós que acompanhamos a sua obra e o seu legado espiritual. Então, bora lá? Reunião pública de 1º de fevereiro de 1960. Questão número 25. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder. Desequilibraram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvariam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam dos pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce de das tarefas maiores, e transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. E aí, antes de dar continuidade, Emmanuel adentra num campo muito interessante. Hoje a mediunidade, ela tem, por nós estudiosos da doutrina espírita, curiosos também, uma facilidade de acesso um tanto quanto diferente do que era, quando então o espiritismo passa a ser revelado, naquela oportunidade que ele é decodificado pelo nosso querido Allan Kardec. Tínhamos mediunidades, dons mediúnicos mais, vamos dizer, mais místicos, mas não seria essa palavra, mais chamativos, em que as pessoas viam, ouviam, e hoje a mediunidade ela é entendida como esse acesso à espiritualidade, essa conexão espiritual que pode estar ligada à intuição, à manipulação energética, do magnetismo, de uma forma mais sutil, vamos dizer assim. Então era comum, até porque poucas pessoas aceitavam essa caminhada mediúnica, aceitavam desenvolver essa mediunidade, que muitos desses médios se perdessem nessa caminhada, da mediunidade. Então aí ele adentra num campo da vaidade, então ele se acha acima de muitas questões, acima inclusive dos espíritos, Então ele esquece muitas vezes que ele está ali para servir a espiritualidade, ele já inverte esse papel como se a espiritualidade estivesse ali para o servir. E é importante a gente delimitar aqui que nós somos medianeiros, instrumentos, como a oração de Francisco de Assis, nos traz, somos instrumentos da paz de Cristo, instrumentos da paz de Deus. E é importante a gente se colocar nesse papel de intermediários, de medianeiros, e não de seres especiais, que a espiritualidade então tem conosco um compromisso de nos servir. A gente sabe que é bem diferente quando você entende, Nosso débito é muito grande e essa condição de trabalho mediúnico é uma forma de nós pagarmos com mais agilidade esse débito em questão e auxiliarmos os nossos irmãos, nessa caminhada que a gente tem. Então ali, Emmanuel está trazendo para a gente como que vai se dando neste campo doutrinário as consequências desses espíritos que vão então aí migrando para esse caminho da vaidade, se achando então superiores a outros seres. Então ele coloca aqui que eles então deixam ali de cumprir deveres familiares, que são, e a família é o nosso alicerce,
Por que a família é nosso alicerce? Quando a espiritualidade faz a nossa trajetória reencarnatória, né, vamos dizer, o nosso cronograma de reencarnação, então ele coloca ali na família os nossos reajustes primordiais. Nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa. Então essas pessoas são inicialmente os primeiros com os quais nós temos que nos entender, vamos dizer essa palavra, reajustar, nos entender. Então, fortalecer esses laços que muitas vezes em outras encarnações nos levaram a cometer, a persistir em erros, e agora então fazer laços de amor, laços espirituais com padrões elevados. Então a espiritualidade nos proporciona através da família esse primeiro contato com a nossa evolução. Primeiro com nós mesmos, nosso reajuste, e essa é uma luta muito difícil, né, conosco. E a nossa família vem aí como base, como alicerce. Então se nós temos, né, via de regra, tudo tem exceção, se nós temos uma base familiar, uma sustentação familiar em que nós fazemos parte desse alicerce, dessa base sólida, então isso vai refletir em outros campos, campo profissional, campo da mediunidade, campo pessoal, né? E aí eu lembro do livro Agenda Cristã, em que André Luiz fala que às vezes a gente na intimidade a gente perde um pouco da delicadeza e do respeito com o nosso familiar, né? E a gente deveria então tratá-los como visita, porque nós somos cordiais, ou pelo menos, né, por umas regras de etiqueta deveríamos ser cordiais com as nossas visitas. Então ele traz essa coisa de, olha, trate o seu familiar como se fosse uma visita, para que essa intimidade não perpasse o amor fraternal que nós devemos ter com todos os seres, e te permita então tratar o outro de uma maneira que você não gostaria de ser tratado. Então, Emmanuel traz esse alerta e traz também antes, né, na frase anterior, dos compromissos ali profissionais que esse médium então passa a abandonar porque ele entende que aquilo está abaixo do que ele se coloca como ser, né? A gente vamos colocar como plataformas espirituais, plataformas físicas. Então, ele está neste nível e aquele serviço está aquém do que ele imagina que ele realmente seja. Então, ele é digno de algo maior e aquilo ali é pequeno para ele. Vai começando a deixar essas situações subir um pouco ao seu emocional e desestabilizar. E aí Emmanuel fala, né, se torna um joguete da fascinação que o inutiliza, porque a gente sabe, é uma questão que eu tinha quando eu era mais nova, na doutrina, que eu ficava me perguntando, será que quando a gente vai para a vaidade, a espiritualidade, então retira de nós os nossos dons mediúnicos? Como que funciona isso? E aí quando você passa a entender como funciona essa questão mediúnica, eu estou no desenvolvimento mediúnico como instrutora há cerca de 6 anos atualmente, a gente entende que na verdade não é que é retirado. Para que eu possa exercer a minha mediunidade genuinamente, a minha caridade espiritual, eu preciso estar em conexão com a espiritualidade superior. Eu preciso estar, então, interligada pelo amor de Deus, aqueles espíritos que vêm ao meu encontro para beneficiar, então, nossos irmãos. Se eu não estou nesse padrão vibratório, porque a vaidade, ela diminui a nossa frequência, ela baixa o nosso padrão vibratório, então não há como a espiritualidade se conectar a mim. Lembra do livre-arbítrio? Então, seu mentor, o seu benfeitor espiritual que te acompanha na sua caminhada mediúnica ou acompanha outros seres, então ele não vai impor a você a mediunidade. Então ele não vai falar assim, olha, Débora, tá na hora de você atender mediunicamente e eu sinto muito que você não esteja no seu padrão vibratório apto, né, adequado, mas você tem que atender mediunicamente e é isso agora. Não é assim que funciona para a espiritualidade. Meu livre-arbítrio tem que me levar aonde eu possa, então, cumprir com esse dom mediúnico.
cumprir com a minha caridade essencial. Então é o meu querer que vai me colocar naquela situação. Então vamos dar continuidade no texto? E aí ele dá continuidade dessa forma: julgam-se então mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo. E aqui a gente entra a vaidade, né? Quando esse médium se julga especial, ele entende então que ele não precisa estudar, ele já sabe, ele já tem um dom mediúnico. É só ele ficar quietinho que o conhecimento vem até ele. E no livro O Consolador, Emmanuel fala da importância do médium se manter em estudo atualizado por uma questão de iluminação própria e uma questão de que a espiritualidade utiliza do nosso conhecimento, do nosso acesso, porque conhecimento é energia, conhecimento é poder, para que a nossa mediunidade então possa ser exercida. Então, se eu não tenho determinado conhecimento, isso pode me faltar quando necessário na minha condição mediúnica. E esse conhecimento não vai me ser dado de graça pela espiritualidade, porque a informação está aí, o acesso está aí, para que eu possa então utilizar. E continua: acreditam-se na condição de intérpretes da mais alta personalidade, das mais altas personalidades da história. É uma questão muito interessante essa frase, porque no centro espírita em que eu atuo, nós temos a mediunidade da psicofonia e a mediunidade da doutrina. E os médios de psicofonia começam com aquela dificuldade, sentem energia, sentem a intuição da mensagem chegando, e a primeira coisa que eles querem saber: quem é o mentor? Qual o nome desse mentor? E a nossa orientação é sempre no sentido de que para a espiritualidade, eu vou usar a palavra tanto faz, mas não seria essa palavra, tanto faz o nome. O importante é que seja feito, que a caridade seja prestada. Então a espiritualidade não tem, nós temos essa vaidade, mas a espiritualidade não tem essa vaidade de ser identificada. Olha, tal mentor está auxiliando nesse processo mediúnico de cura, de cura desobsessiva, né? De cura espiritual. A espiritualidade não tem essa vaidade, ela tem um interesse no bem comum, ela tem um interesse na propagação magnética, na propagação desse amor universal. Então, para a espiritualidade, se ela é chamada de Paulo, de João, de André, isso não tem uma relevância espiritual, e sim o amor e a energia que é trabalhada naquele campo. E aí, quando Emmanuel traz essa questão, acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história, é porque esses médios já passam: olha, eu estou trabalhando com um mensageiro tal, com o benfeitor tal, com o irmão, né? De cada centro espírita usa uma denominação, e como se isso desse uma credibilidade à sua mediunidade, né? Fosse uma validação dessa mediunidade, e aquilo que fosse trabalhado aqui não pudesse ser contestado por outras pessoas. Ou é como se fosse uma certificação mediúnica daquela situação. E a gente sabe que não é assim que funciona. A espiritualidade não tem esses interesses em aparecer, não sei se seria essa palavra, em fazer dessa forma. Ela quer ser sutil, mas eficaz na sua mensagem, na sua energia, na sua condução. E é isso que o médium tem que ter dentro de si. Que primeiro de tudo, o amor. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, você vai estudar Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, que é uma lei só, né? Ela se subdivide. Quando você fala do amor puro, o amor real, ele é um amor justo e caridoso. Se o amor é justo e não é caridoso, ele não é real. Se o amor é caridoso, mas não é justo, ele não é real. Então ele tem que estar ali interligado nessas questões. E a situação do espírito, da identificação desse espírito, ela é apenas uma questão acessória para essa condição mediúnica. O mais importante é que seja feito aquilo que necessita ser feito naquele instante.
né, dando continuidade. Não admitem advertências, eles não aceitam, né, serem chamados à atenção. Tipo, olha, talvez você devesse estudar tal livro, tal tema, talvez você devesse rever essa forma de atendimento e tal. Não aceitam. A gente está ali numa questão de vaidade que ela já perpassou a condição mental daquele médium. Supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Lembra que eu falei que, na verdade, você não perde os seus dons mediúnicos? Você deixa de ter uma conexão pura? Pois é, não perdendo esses dons mediúnicos, os espíritos inferiores, nossos irmãos menos esclarecidos, que estão na faixa vibracional, no umbral, numa faixa dimensional abaixo, né, dos nossos benfeitores espirituais, nessas plataformas espirituais superiores, então eles passam a se utilizar desse médium vaidoso. E por que ele vira fantoche, vamos dizer assim? Porque o médium, ele sente que tem uma energia ali, né, até pela educação mediúnica que ele recebeu, ou pela sensibilidade mediúnica, ele sente que tem ali uma influência do espírito e acredita que essa influência é superior, quando na verdade é uma influência inferior. E o espírito inferior, ele sabe trabalhar na vaidade do médium, ele sabe pegar naquele ponto em que o médium se julga superior, então ele vai atuar ali. E muitas vezes o médium acredita que está atuando através de forças, de energias superiores, e na verdade, na sua vaidade, ele não deixa que o seu mentor, né, o mentor destinado a trabalhar mediunicamente, se aproxime. Ele está lá do lado, mas ele não consegue se aproximar, porque existe uma barreira energética criada pelo próprio médium. E ele, então, é utilizado, né, vamos dizer assim, por esses espíritos inferiores que fazem, então, ali o que querem, né, intuem, dão conselhos errados, profetizam, né, igual quando fala que supõe dominar o passado e o futuro, porque vem uma certeza espiritual de algo que nem sabe se é verdade, mas que está sendo passado por um espírito. Por isso que é importante o nosso cuidado, a nossa higiene mental no nosso cotidiano e a nossa higiene mental doutrinária, da gente saber, olha, que tipo de energia está chegando até mim. Então a primeira orientação que a gente dá sempre lá no nosso desenvolvimento é: a mensagem que chegou até você, ela vai fazer bem? Ela interfere no livre-arbítrio do outro? Ela dá um conselho que você considera um conselho equivocado? Então desconfie dessas mensagens. Então nesse momento, quando você sentir essa energia, porque nós trabalhamos em pares, então é o momento de você, junto com o seu par, adentrar num momento de prece e de elevação mental, para que, se houver ali a interferência, que é assim que nós chamamos, de um espírito inferior naquela comunicação, naquela cura, que esse espírito possa ser esclarecido pela espiritualidade e ser encaminhado, ou então ser retirado daquele instante, daquele momento, para que ele não interfira então naquele atendimento, naquela cura, naquela situação. Então essas chamadas interferências, elas ocorrem por uma questão do padrão vibratório do médium, que não é só necessariamente o médium de psicofonia, né? Não vamos aí então falar só do médium de psicofonia. Se ele está acompanhado de um doutrinador que tem ali uma função de estar auxiliando ele justamente nessa questão energética, então se, por exemplo, eu, Débora, vou a uma atividade mediúnica em que o meu colega, meu par, ele está elevado, com um padrão vibratório harmonizado, fez a parte dele, e eu chego com uma energia de preocupação, com uma energia de ansiedade, com uma energia de euforia,
eu vou atrapalhar aquela atividade mediúnica, mesmo que eu não queira. Porque a minha energia, ela é contabilizada no todo. Tem a importância do nosso compromisso espiritual, a importância do nosso cuidado. E aí, quando eu me julgo superior, quando eu me julgo ali acima, né, de outros, então isso não conta como uma energia que vai influenciar positivamente numa atividade ou no meu dia a dia que seja, né? Então eu tenho que me preocupar comigo e com o meu companheiro, com aqueles espíritos que chegam até nós, porque no Evangelho é dito, né? Não se coloca uma luz, né? Escondida, essa luz é para iluminar, e nós médios somos seres, somos pontos de luz a qual os espíritos se aproximam de nós para que eles possam sim receber as suas oportunidades, as suas curas. Mas se eu sou uma luz contaminada, essa cura está comprometida. E aí a minha responsabilidade espiritual fica como nesse processo? Eu tenho que ter muito cuidado com o outro, muito carinho. E aí eu sempre oriento aos nossos desenvolventes da importância de você se harmonizar para uma atividade. Uma coisa simples, que aí você vai levar para o seu dia a dia, no centro espírita que você está, que você frequenta, mesmo que você não seja médium, mesmo que você vá para assistir a palestra, vá para receber o passe. Em vez de você chegar ali, a reunião começa às 7 horas da noite, você chegar às 7, 7h05, a nossa orientação chega às 6h30, 6h40, faz a sua prece, faz a sua higiene mental, né? Nós temos os nossos banquinhos, senta lá, fecha os seus olhos, se harmoniza, para que quando a nossa palestra começar, para que quando a nossa reunião começar, você já esteja então sereno espiritualmente, sereno energeticamente, para que você possa então aproveitar mais dessa reunião mediúnica, mais essa atividade mediúnica. Porque a gente deixa tudo na conta da espiritualidade. Eu vou para o centro espírita para me acalmar. Tá, a espiritualidade faz a parte dela e você está fazendo a sua parte? Ou você acha que você está na condição só de estar recebendo? Eu vim aqui porque a espiritualidade vai me servir. Lembra do texto, né? Que condição que você está se colocando? Nós estamos para servir uns aos outros, para auxiliar uns aos outros. Então, a espiritualidade entra para nos estender a mão como seres que conhecem a nossa dor e as nossas lutas, mas que não vão interferir no nosso livre-arbítrio, seja ele manifesto verbal, seja ele mental, né? Que se manifesta através da energia. Então, a espiritualidade não interfere, é o nosso cuidado, é com quem eu quero me conectar. Quem que eu quero que a espiritualidade, qual é o tipo de benfeitor, qual é o tipo de espírito que eu quero trabalhar, né? Então, assim, isso tudo faz parte de uma necessidade de nossa reavaliação, não só a mediúnica, mas uma reavaliação de postura como um todo. Aí, dando continuidade, Emmanuel fala: em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras informações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo de fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo que nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Aí Emmanuel fala de coisas importantíssimas. Primeiro ele fala do quão sério, do quão, né, ele fala, observemos quão duro será para nós. Então, as consequências que terá para nós desertar, quer dizer, abandonar o nosso serviço do burilamento interior, da elevação, da autoelevação,
da autopurificação, de vencer os nossos vícios, as nossas fragilidades, do nosso compromisso com a nossa ascensão espiritual, com a nossa vitória espiritual, que é o que a espiritualidade espera de nós, que é o que a espiritualidade com os nossos espíritos que nos acompanham, nossos parentes, familiares, pessoas que nos circundam, nos oferece para que nós tenhamos essa vitória espiritual sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas energias, sobre os nossos comportamentos físicos e mentais. Então, quão duro que não vai ser nos deparar com as consequências disso. E aí ele vem aqui, ao mesmo tempo que os desajustes mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Então, nós sabemos o que tem que ser feito, ou que não deve ser feito. Qual o caminho a não ser percorrido? Vaidade é um deles. Esse excesso de autoconfiança e de autossuficiência espiritual. Nós somos um quebra-cabeça, cada um de nós completamos um pedaço e uma parte. Eu preciso que você, que está aí agora, queira receber essa mensagem. E você precisa que eu ou que outros dos nossos amigos queiram estar aqui para passar essa mensagem. Uma mensagem que não é minha, que graças a Deus e a espiritualidade superior eu tenho a oportunidade de intermediar. Mas uma mensagem de um espírito tão grandioso como Emmanuel. E de um espírito tão caridoso como Chico Xavier. Junto de outros tantos que fizeram isso tudo acontecer. Então nós precisamos sim um dos outros. Nós estamos aqui sim uns pelos outros. Embora que a nossa evolução é individual. Que o nosso compromisso, que o nosso comprometimento é individual. E é necessário que ele seja cumprido. Para que a gente volte com um saldo diferente do que a gente chegou aqui. Para que a gente não retorne pelos mesmos erros, não retorne pelos mesmos desafetos. Errar na condição espiritual que nós nos encontramos. É impossível dizer que a gente não vai errar. Mas se a gente precisa permanecer nos mesmos erros, vamos errar diferente, pelo menos. Emmanuel fala que quando você erra amando, você já está acertando de uma certa forma. Então, qual é a essência do teu erro? Vamos pegar a avaliação daí. Vamos começar desse sentido. E aí, continuando o texto. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, a ficar mudo, lembremos-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências, e caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Não é sobre o outro, é sobre nós, sobre o que eu faço, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre o que eu emano para o universo. É sobre o que eu entrego para você. É sobre o que eu entrego para mim mesmo, nas minhas buscas interiores, nas minhas buscas pessoais. Qual tem sido o meu papel? Onde eu moro? Na casa espírita que eu frequento? Quais são os erros que eu sei que eu não deveria estar cometendo, mas ainda assim eu persisto? Mediunicamente, quais são os erros que eu ainda cometo? Você que está no desenvolvimento mediúnico, você que trabalha mediunicamente, você acha que você desenvolveu mediunicamente por completo? Nós estamos em constante desenvolvimento, em constante movimento, porque as energias se renovam e graças a Deus se renovam, né? Nós estamos aí a passos largos, graças a Deus, na evolução terrestre, na nossa evolução que reflete na evolução do nosso planeta.
e as energias são renováveis, então nós nos desenvolvemos ao longo da renovação dessas energias para nos adequarmos a essas novas energias e as que virão. E assim se segue, porque a evolução é constante. Porque perfeito, que é feito até o fim, só nosso Criador. Nós somos seres perfectíveis, lutando aí por um espaço de luz, de uma autoiluminação maior do que a qual nós chegamos nessa reencarnação. Então essa é a minha mensagem de coração para vocês. Agradeço por vocês acompanharem sempre o estudo. Agradeço por vocês, se puderem, compartilharem, clicarem, seguirem, ativarem as notificações e divulgar a palavra. Cada um de vocês é muito importante nesse compromisso espiritual que nós firmamos juntos ao Criador. Seguimos firme. Semana que vem tem outro de nossos colegas dando continuidade com o capítulo 10 de um livro que é tão grandioso e tão profundo para nós. Um beijo, uma excelente noite para todos vocês e fiquem aí com o carinho do nosso Mestre Jesus.